João Pessoa, 435 anos, está chegando o aniversário da capital. E em homenagem a essa data tão especial, nós vamos exibir depoimentos de arquitetos e historiadores apaixonados pela riqueza histórica e arquitetônica da cidade, destacando construções inspiradoras. Vamos ver. Quem vê hoje a cidade de João Pessoa, né, em 2020, vai perceber, né, na sua trama urbana a presença de muitas histórias de muitas épocas, histórias de vários períodos, histórias de questões ligadas ao mundo urbano, ao mundo rural, né, às classes ricas, abastadas, às classes pobres, aos trabalhadores, enfim, né. Na verdade, por trás dos prédios, das paisagens, das ruas, dos recantos, né, vão se escondendo muitas histórias, algumas muito bem conhecidas. Por exemplo, quem vai ali na Praça dos Três Poderes, a pessoa vai perceber que existem ali marcas distintivas da presença, né, da organização do Estado, né, na configuração da praça, né, o monumento ao ex-presidente João Pessoa, tudo aquilo demarca uma certa história que se procura contar. Evidentemente que essas marcas, né, que vão ficando registradas nos monumentos, nas construções, nas ruas, elas são muito significativas para que a gente possa, digamos, ler a cidade através das edificações, através das ruas, através dos recantos. Devemos pensar numa perspectiva, né, de alguma edificação que represente um período mais recuado, né, da atual cidade de João Pessoa. Nós poderíamos pensar na Igreja da Misericórdia, né? Hoje em dia ela está ali, a construção um pouco perdida ali na Duque de Caxias, né? Apesar de ser uma igreja bastante visitada, né, pelos fiéis, enfim, ela representa, do ponto de vista da história urbana da nossa cidade, talvez uma das edificações assim mais antigas remanescentes e que tenha mantido boa parte de suas características, né, originais. Então, se a gente pensar um pouco naquela região, né, da Duque de Caxias, ali você já estava quase que saindo do antigo centro da cidade, né, porque o centro ficava ali, quer dizer, o centro, a cidade inteira, a malha urbana, ela ia um pouco ali do Porto do Capim, né, até a Lagoa. Então, quando você chegava ali perto de onde é o Ponto Sem Réis, né, por volta do século XVII, ali você já tinha praticamente a saída da cidade, né, e a Misericórdia ficava justamente nessa área, né. Se a gente pensasse nessa hipotética caminhada, né, pelos registros do passado urbano da cidade, um dos pontos muito interessantes é a atual Praça Rio Branco. Bem na área central, ela exatamente demarca o que era a antiga área, digamos assim, da governança da cidade, da capitania, né, porque além dos prédios que existiram ali, né, do Palácio dos Governadores antigo, né, e da antiga Câmara Municipal, né, existiu o erário, né, ainda existe a Casa do Erário, ela é remanescente ali, exatamente onde se fazia toda a questão da tributação da cidade, né. Então, hoje em dia, nós temos deslocamento, efetivamente, das instâncias administrativas urbanas e da cidade de João Pessoa, municipais e estaduais, para outras regiões, para outros bairros, né? Mas se a gente pensar em termos do centro de gravidade do poder, né, até o século XVIII, a gente pode perceber na configuração daquela praça um lugar, inclusive, onde existia a marca distintiva da autoridade real, que era o pelourinho. A existência do pelourinho indicava ali a presença do poder. Esses marcos foram sendo extintos da paisagem urbana, né, até porque nós vivemos numa sociedade ainda bem de cidadãos e não de súditos. O Hotel Globo em si, ele foi inaugurado em 1929
e durante anos foi o melhor hotel da cidade. Ele tem características arquitetônicas ecléticas porque utiliza elementos da arquitetura neoclássica com a adição de elementos do Art Deco e do Art Nouveau. Ele está situado no alto de uma colina, no Largo São Frei Pedro Gonçalves, e de lá se vislumbra toda a área do Varadouro, que margeia o rio Sanhauá, onde iniciou-se a fundação da nossa cidade. Lá embaixo ficava o antigo Porto do Capim, onde funcionavam as atividades comerciais, a antiga alfândega e todas as atividades também da área portuária. Toda aquela região do Porto do Capim é uma região da maior importância, né? Porque além de ser uma região que foi a área portuária da cidade, e diga-se de passagem, normalmente um porto que nunca foi de grande porte, né? Ao contrário do que alguns podem pensar, né? Era um porto de relativamente pouco movimento, e mesmo no fim do século XIX aparece uma descrição do engenheiro Retumba, que fez um relatório para o governo do estado dizendo que o que predominava ali era poucos navios, né? Muitas canoas de pescadores, de marisqueiros, né? A gente acha documento ali com olarias, né? Com plantio de capim, enfim. Então é um cenário no qual você tem associadas atividades comerciais a presença da população trabalhadora da cidade, né? Também a gente poderia pensar em alguns vestígios, né, de atividades mais marcadamente rurais na cidade, né? Talvez duas grandes edificações, uma que fica em Cruz das Armas, né, na antiga capela do Engenho Graça, que existiu ali, então bem tombado, né, pelo patrimônio histórico nacional, e ali, né, até onde se sabe, foi uma propriedade que pertenceu durante uma certa época aos padres jesuítas, né, e depois ela deixou de ser, digamos assim, uma propriedade rural e acaba hoje em dia englobada, né, a propriedade da fábrica de cimento, né, mas ainda existe ali o remanescente da capela e as ruínas da antiga Casa Grande. Deve ter existido em alguma área, né, com prospecção arqueológica, se acharia a senzala na qual os escravizados trabalharam. Por mais que a gente perceba a vida urbana da cidade de João Pessoa, do atual município, ainda existe, e é importante se perceber, uma feição rural, né, ou pequenas e remanescentes atividades rurais que marcam e marcaram a história da cidade. Um dos pontos também que eu considero mais representativos para a arquitetura paraibana é o Teatro Santa Rosa. Creio que poucos sabem, mas o Teatro Santa Rosa é considerado o quinto teatro mais antigo do Brasil. Ele foi inaugurado em 1889, poucos dias antes da proclamação da República. O teatro tem uma capacidade para 412 pessoas e internamente é todo revestido em pinho de riga. Ele tem um estilo neoclássico com elementos da arquitetura greco-romana. Ele está localizado na Praça Pedro Américo, que é também um local de grande referência para o acervo arquitetônico paraibano. Lá estão inseridos inúmeros outros edifícios de grande valor, como o prédio do Antigos Correios e Telégrafos, o prédio do Batalhão da Polícia Militar, entre outros. A Melhor Escolha de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. E se você quiser rever nossas reportagens, é muito fácil. Acesse o nosso site tvcorreio.com.br. Ótima tarde, um excelente fim de semana para você. Tchau!